Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. Muito prazer estar com você aqui mais uma vez. Vamos continuar o estudo da nossa lição. Vamos falar hoje sobre Deus com duas características extraordinárias, celestes, divinas, das quais nós precisamos aprender, que é a compaixão e a paixão. Deus é um Deus compassivo e um Deus apaixonado. E aqui a lição traz alguns textos que exemplificam esta forma suprema de Jesus Cristo se apresentar a essa terra. Aquilo que Deus é, a gente pode perceber na pessoa de Jesus. Quando ele esteve aqui, tudo que ele fez, como agiu, como executou seus projetos de vida, como atendeu as pessoas, como cuidava das pessoas à sua volta, das pessoas distantes, como Jesus fazia relacionamentos acontecerem, tudo demonstra a maneira do amor de Deus, essas duas características da compaixão e da paixão de Deus pelo ser humano. Por exemplo, Deus se compadece de nós. Em Isaías 63, verso 9, nós encontramos o seguinte: em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo, com letra maiúscula, da sua presença o salvou. Por seu amor, por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então aqui está falando da compaixão de Deus. Hebreus 4,15 revela isso. Não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então aí está a clareza do que Deus é no livro do profeta Isaías e como Jesus é no livro de Hebreus. Paulo falando desse Deus compassivo, um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Deus também é tocado pelo sofrimento do seu povo. Nós vemos isso no Velho Testamento e vimos isso também no Novo Testamento. Por exemplo, em Juízes 10:16, tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Fico pensando por que no mundo como vivemos hoje, temos um Deus tão compassivo e ainda acontecem tantas tragédias, tantas desgraças, tantas misérias, como o texto falou aqui. Bom, o fato é o seguinte, que quando a gente retira do nosso meio os ídolos, as paixões pecaminosas, Deus se volta com compaixão e nos previne, ou seja, nos livra dessas tragédias. Então, às vezes, quando acontecem tragédias na nossa vida, é porque nós nem mesmo estamos sabendo reconhecer esse amor de Deus e viver esse amor de Deus na nossa vida. Mesmo assim, Deus nos ama. Ele está disposto a tirar todas as desgraças de Israel. E Ele também está disposto a retirar todas as desgraças que acompanham a vida de cada um de nós. E às vezes, quando as desgraças aparecem, a gente tem que refletir que nós fizemos escolhas. Bom, aqui em Lucas 19:41, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Isso é a atitude de quem tem compaixão e paixão. Ele jamais quis que Jerusalém fosse destruída no ano 70. Mas ali estava Jesus, cerca de 30, 40 anos antes do acontecimento acontecer, porque Jesus estava ali no ano 31, até mais ou menos essa época em que ele viveu, até o ano 30, e ele foi crucificado com 33 anos. E
Jerusalém foi destruída no ano 70, então um pouquinho menos de 40 anos, ele já estava prevendo o que iria acontecer com Jerusalém. Deus está disposto a ouvir, responder e oferecer conforto. Isaías 49:10. Esse é um texto que a gente não pode esquecer. Não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. A imagem aqui é de uma pessoa no deserto, com fome, com sede, afligido pelo calor, mas Deus vem e abre águas como mananciais onde não tinha água. É maravilhoso a gente pensar nesse amor de Deus. Mateus 9:36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Em Mateus 14:14. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, o Deus retratado no Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Quando se refere ao anjo com letra maiúscula do Velho Testamento, sempre é Jesus, não é o Deus Pai. Quando aparece ali no Monte Sinai e conversa com Moisés, dá as tábuas dos 10 mandamentos, não é Deus o Pai, é Deus o Cristo. Por isso que no Novo Testamento as experiências remontam a Cristo, é o mesmo autor. Bom, então Deus é de fato compassivo, Deus é de fato apaixonado pelo ser humano, embora a gente cometa tantas falhas e tantos erros. Isso não significa que a gente deve estar excusado de errar. Quando ele sempre perdoa, ele sempre, a frase que está em mente de Jesus é: vai e não peques mais. É o que ele disse à mulher pecadora. Agora, surge o grande desafio, a segunda pergunta da lição. Deus é tudo isso, Deus é maravilhoso, compassivo, mas e nós, que refletimos o caráter de Deus, que dizemos que seguimos a Deus, como é que nós agimos com as pessoas? Bom, aqui diz um ideal divino em 1 Coríntios 13:4-8. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então aqui são as qualidades do amor, né? Tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Bom, nós não somos assim naturalmente. E a grande tristeza do texto, e a grande realidade, triste realidade, é que não conseguimos ter esse tipo de amor sem Deus, sozinhos. Não conseguimos. Só há um segredo: a gente tem que ter a presença de Jesus na vida. Nós temos que buscar a Deus em nosso quadro intelectual, espiritual e emocional. Então, a única resposta adequada para a gente ter esse tipo de amor é adorar a Deus, que é amor. Nós também podemos, em segunda instância, pedir a Deus que nos dê um novo coração, repleto de amor, puro e purificador, como Ele para com os outros. A gente não pode esquecer de que em Deus a gente tem todas as condições no mundo de refletir o amor dele para com ele e para com o próximo. Vamos pedir a Deus, né, que a nossa oração seja esta: faça, Senhor, com que eu cresça. Faça com que eu cresça. O amor de uns para com os outros e para com todos. Nosso coração precisa
transformação diária, para a gente experimentar a compaixão de Deus e refletir isso nas relações com o nosso próximo. Pense nisso, trate bem as pessoas, cuide das pessoas de sua volta, ame seu próximo, ame a si mesmo e ame a Deus também. Vamos orar. Senhor, nos ajude a termos um dia de alegria, de bênçãos e de vitórias, e que o amor, que é a fonte de toda a graça e perdão de Cristo, esteja em nós. Em nome de Cristo. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?